Oi pessoal, eu sou a Andréa Rau. A gente vai falar hoje, assim, quando a gente começa a estudar a técnica de Martha Graham, né? Quais são os fundamentos dessa técnica? A gente já tem uma turma de fundamentos, mas é muito interessante quando a gente vai para a aula 1. Quando você nunca fez, você está querendo ter uma primeira experiência com essa técnica. Então hoje eu vou falar de algumas partes do vocabulário, né? Letras que compõem o vocabulário dessa técnica, que sem isso realmente você não tem nenhum entendimento do que é o trabalho da Martha. É importante lembrar que essa técnica ela é dividida em 3 partes. A aula é dividida em 3 partes. Ela é dividida no trabalho de chão, que a gente chama de floor work, que equivale um pouco à barra do balé. A gente tem depois os trabalhos do centro, quando já terminamos o floor work, a gente vai para o centro, aí a gente tem o central work, e depois a gente tem o deslocamento, né? Tudo que você fizer no chão, você vai fazer no centro e você vai fazer o deslocamento. O nome do deslocamento é across the floor, ou deslocando-se no espaço. E como todo início, você tem que começar pela base. E a base da Graham é o chão, é o trabalho de chão. E a primeira coisa que eu como docente falo muito é sobre alinhamento. Sem alinhamento a gente realmente não consegue entender essa técnica, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre eixo perpendicular. O que é o eixo perpendicular? Se você tiver de perfil, geralmente eu quero que você mantenha o ombro em cima do teu quadril. Então, geralmente, todos os alunos que eu faço, eu peço para eles se colocarem com os pés juntos e eles estarão geralmente um pouco para frente. E eles acham que estão com a coluna reta. Aqui na Martha Graham isso está errado porque a gente precisa estar no eixo perpendicular. Então, bem de perfil, esse eixo perpendicular é ombro em cima do quadril. Outra coisa muito importante é que os meus pés em relação ao quadril, eles não são grudadinhos, a gente não está trabalhando a flexibilidade da coxa femoral, a gente está trabalhando alinhamento. Então eu tenho que ter assim um espaço confortável para poder trabalhar a minha pelvis em tudo que a gente vai fazer mais adiante, que é deslocar o peso, que é contrair, que é expandir, que é alongar. Então tudo isso eu preciso ter um espaço, tá? Entre as pernas, né? Eu não posso estar sem espaço e eu também não posso estar com o cotovelo para dentro. Então pés juntos, criando um bom espaço, o eixo perpendicular com ombros em cima do quadril. Os braços são pousados aqui ao longo da coxa, tá? Tem pessoas que têm braço super longo, né? E aí elas vão quase tocar o tornozelo. Tem pessoas que vão conseguir, tem pessoas que têm o braço mais curto e vão ficar por aqui, tem pessoas que vão precisar de um pouco menos de espaço, outras um pouco mais, mas de qualquer maneira você precisa ter espaço da pelvis para trabalhar, tá? Então antes de qualquer coisa, antes de falar dos conceitos propriamente ditos da técnica, eu gosto muito de iniciar a técnica com uma mobilização de quadril. Mobilização do quadril e da coluna vertebral. Lembrando que a gente sempre começa o nosso movimento nessa técnica a partir do quadril. Então ele vai começar quadril, depois vai para a cintura, depois vai o ombro e a cabeça. Então será hips, waist, shoulders and head. Quadril, cintura, ombro e cabeça. O próximo movimento será pelo quadril, cintura, ombro e cabeça, e todos os movimentos eles terão o seu início do quadril, expandindo para a cintura, expandindo para os ombros e o peito, né, nessa região, e depois a cabeça, tá? Então como eu começo? Geralmente eu começo com a perninha esquerda, que é a minha direita, mas é a esquerda de vocês,
frente, relaxados os pés. Lembrando que eu também aqui tenho meu eixo perpendicular, só que nesse momento eu não vou falar de contração, eu só vou enrolar a coluna sem tirar os isquios do chão, enrolar a coluna e vou expandir quadril, coloca a mãozinha perto dos isquios, não aqui atrás, longe, é perto. E eu vou começar pelo quadril, que expande e leva a cintura, que expande e leva o ombro e a cabeça. Quando eu voltar, eu volto com a cabeça lá atrás, descendo o quadril e a coluna reta. Então eu vou tentar colocar o meu isquio no solo com a coluna reta. Cuidado para vocês não descerem com a pelvis basculada. Você desce com a pelvis alongada ou numa posição que a gente vai chamar de release. Release of the pelvis, tá? Então você de novo subiu em 1, e 2, e 3, e 4. E vou descer pelo quadril, isquio no chão, cintura, ombro, cabeça. Inspiro e subo, e 2, e 3, e 4, volto, 4, 3, soltando o ar, 2, vou ficar aqui redondinho, sem fazer nada, só deixando o peso da cabeça, ainda não estou pensando em contração, fico lá embaixo, redondinho, vou vir o braço oposto da perna, então será o meu direito com a perna esquerda, redondo, abro o peito lá para frente, aí eu olho para frente, não para baixo, não é balé, não é cambré décolleté, eu olho para frente, cresço e aqui é super importante que eu passe com o ombro em cima do quadril e não com o ombro na frente do quadril. Então, ombro em cima do quadril na minha passagem, vou para o outro lado, alongo a minha lateral, deixo o isquio oposto no solo, volto, 5, 6, 7, solto o ar, inspiro em 1, e 2, 3, 4, volto, 4, 3, 2, inspire e subo, 1, e 2, e 3, 4, volto, quadril, cintura, ombro e cabeça, fico, 4, 2, 3, 4, vem o braço redondo pela frente, abro o peito sem tirar os isquios, passo o ombro em cima do quadril, 3, 4, longe, 5 e 6 e subo, 7, 8. Eu fiz 2 repetições dessa série. Na segunda repetição, eu vou para uma posição muito importante pra gente que eu chamo de L. O que é o L? É exatamente uma letra L, é o eixo perpendicular. Como eu chego nessa posição? Eu estou aqui com o ombro em cima do quadril, tá? Eu vou fechar as pernas, fechar a coxa femoral, vou estender, o braço sobe e eu vou para uma posição como L. O que eu não posso fazer? Primeiro, eu não posso estar com o ombro na frente do quadril. Segundo, eu não posso dar aquele jeitinho de rolar para trás, para depois vir. Isso não pode acontecer. Então, o que eu preciso acontecer? Eu preciso estabelecer uma coisa que se chama eixo perpendicular, que é o L. Esse L ele vai aparecer ao longo de muitas sequências no chão, tá? Então, quando eu terminei aqui, eu, com a força do assoalho pélvico e do abdômen, eu me alongo, crio espaço na musculatura, alongo, vou para o L, vou lá na frente, alongo o quadrado lombar, volto alongando mais o quadrado lombar, girei melhor e vou trazer a perninha esquerda, perdão, agora é a direita, né, na frente da esquerda. Se você começou
o eixo e lá embaixo arredondou sua coluna e você vai voltar àquela série, tá? Então eu vou fazer essa série com vocês, primeiro com a esquerda na frente da direita, que é isso aqui, né? Eu tô com a minha direita, mas é a esquerda de vocês. Depois a gente vai voltar do L, a gente vai colocar a sua direita na frente da esquerda. Você vai fazer toda essa série. Quando a gente for fazer a transição do L, lá na frente, eu vou começar a fazer um alongamento do meu quadrado lombar. Como é isso? Eu vou caminhar paralelo para trás uma perna e outra, uma perna e outra, alongando realmente o bíceps femoral, que é essa parte posterior da coxa, e alongando essa região que também é importante pra gente, que é o quadrado lombar, tá? Eu vou alongar bastante, vou sentar lá, eu vou fazer a semiflexão depois dos joelhos, pegar o pé e trabalhar só o quadrado lombar, alongando em diagonal, sentando lá nos isquios e alongando uma diagonal desse quadrado lombar, soltando lá embaixo algumas vezes, tá? E depois eu vou soltar e vou voltar desenrolando vértebra por vértebra até chegar no meu L, que é essa posição de novo do eixo perpendicular, ok? Então vamos fazer sem música, vamos fazer só contando para estruturar essa sequência muito básica de mobilização da coluna, tá? Então a gente começa lá, a sua esquerda na frente da direita, 5 lá embaixo, 6, solta o ar, 7, pensa nos dedinhos no chão, e 1, e não a palma da mão, 2, são os dedinhos, 3, e 4, e desço, quadril, cintura, ombro e cabeça, inspira e subo, e 2, e 3, 4, desço, 4, 3, 2, fico lá embaixo, 4, solto o ar, solto o peso da cabeça, e 4, braço direito, redondo e abro o peito para frente, oposição, subo, 1, e 2, outro lado esticando, em 6 em cima, 7 embaixo, solto o ar, inspiro e subo, e 3 e 4, a cabeça é a última, é o quadril, cintura, ombro e cabeça, inspiro, subo, e 2 e 3, lá em cima, desço, 4, 3, 2, solto o ar e fico lá embaixo, solto o corpo, solta mesmo o corpo, mantendo os isquios no chão. Seu braço direito vem redondo e vai abrir o peito lá para frente, volta o ombro em cima do quadril, 3, 4 e 5, e 6, e 7, e 8, agora eu vou para o L, sem me jogar para trás, crio espaço na pelvis e na coluna, me estico, eu vou lá na frente, ombro em cima do quadril, eu vou lá na frente, alongando meu quadrado lombar, e agora eu vou voltar alongando mais, ombro em cima, até ombro em cima do quadril, eixo perpendicular, virei o melhor, e agora eu vou trazer a minha direita na frente da esquerda e vou soltar o ar e enrolar a coluna de novo, e 2, e 3, e 4, desço o quadril, cintura, ombro e cabeça, inspiro e subo, e 2, e 3, 4, e descendo, e 3, e 2, fico 4 tempos, solto o ar, e 3, e 4, agora eu vou no braço esquerdo, e 1,
2 e abro o peito para frente, subo longe. 2, outro lado, 3, 4, 5 e 6 em cima, 7 embaixo, solto o ar, inspiro. E 2, e 3, 4, desço, 4, 3, 2, inspiro, subo, 1, 2, 3, desço devagar, quadril, cintura, ombro e cabeça, fico 4 tempos, 2, 3, braço esquerdo devagar, e 2, e abro o peito para frente, subo o ombro em cima do quadril, 3, outro lado, e 5, e 6, e voltei, 8, sem me jogar para trás, eu vou pro L, criando espaço, vou lá na frente, estico tudo, fico lá embaixo, fique lá embaixo, alongando o quadrado lombar, solto tudo, vou começar a caminhar com o quadril direito para trás, paralelo, e esquerdo, e direito, e esquerdo, e direito, e esquerdo, alongando o bíceps femoral e fico com o quadril reto, cabeça entre as pernas, solto tudo. Agora eu vou flexionar os pés e os 2 joelhos e vou alongar o meu quadrado lombar. É outra coisa que a gente vai falar muito, quadrado lombar, tá? A gente alonga esse conjunto de vértebras que ficam na lombar, chamado quadrado lombar, em diagonal. Solto o ar e desço, relaxo. E de novo, eu vou semi-flexionar os joelhos, alongar, encaixa as escápulas, alongo o quadrado lombar. E solto devagar. E de novo, semi-flexiono e alongo o quadrado lombar. E solto devagar. E mais uma vez, semi-flexiono, alongo o quadrado lombar. Solto devagar. E volto desenrolando, vértebra por vértebra, buscando o meu eixo perpendicular. Então, eu não posso parar aqui na frente. Eu tenho que chegar até o ombro, estar na linha do quadril. Eu faço o release e eu finalizo com o ombro. Olha, ainda está um pouquinho na frente. Eu posso chegar um pouco mais para trás. Aí, se você tiver um espelho, você vai se olhando até você ficar com o ombro em cima do quadril. Esse aqui é o meu eixo perpendicular, certo? Muito bem, a gente vai prosseguir. Eu vou virar a rotação externa, né, anterior. Vou trazer o pé com o pé para a gente começar a falar do que é a contração, o que é contraction na técnica de grave, né? Contração, ela será exatamente uma sucção do meu quadrado lombar, que eu acabei de falar dele. Quando a gente soltar o ar, a gente vai sugar o quadrado lombar para trás, mantendo a pelvis neutra, tá? Então é importante que a gente saiba as 3 posições da pelvis, que é a anteversão, pelvis neutra e báscula, que é a retroversão. É importante que vocês saibam isso, porque se você sabe isso, você vai saber o que não é para fazer. Então, o que não é para fazer? Não é para eu rolar numa báscula e colapsar. Isso não é contração de grave. Também não é para eu estar com o ombro na frente do quadril, me enforcando e fazendo alguma forma redonda com o abdômen solto. Isso não é contração. Então, a maioria das coisas que a gente faz não são a contração de grave. O que é essa contração? É a gente estar no nosso eixo perpendicular super alongado,
inspirar. Quando eu soltar o ar pela pelvis, o meu quadrado lombar ser sugado para trás, enquanto eu tenho uma energia de oposição aqui para frente. Então, na verdade, eu não vou encolher, eu vou super alongar a minha coluna na medida em que eu for contraindo. E quando eu fizer release, eu vou inspirar e faço release e volto para o eixo perpendicular. O nome desse release, ele é release vertical. E o nome dessa contração que a gente está fazendo agora é contração vertical, porque eu estou na vertical, eu estou no eixo perpendicular. Então a gente faz a vertical contraction e vertical release, tá? Contração vertical, release vertical. Geralmente a gente faz isso em 4 tempos. Contrai 1, 2, 3, 4, release 1, 2, 3, 4, contrai 1, 2, 3, 4, release 1, 2, 3, 4 e a gente faz em 2. Contrai 1 e 2, release 1 e 2. Tá? Então vamos começar com 4 tempos, que é bem simples, para a gente fazer quadril, soltando o ar. Inspira, quadril, puxa o quadrado lombar para trás, cintura, que vem um pouco os ombros e a cabeça um pouco. Ela olha além dos pés. Eu faço release, cintura, ombro, cabeça, contrai, quadril, solta o ar, cintura, ombro, sugando o quadrado lombar para trás, release, 3, 2, mais 2 contrações em 4, 1, solta o ar, 2, 3, 4, release, 3, 2, 1, solta o ar, contrai, 2, 3, 4, release, 3, 2, 1. Tá? Importante também em relação à cabeça, da mesma maneira que eu não faço um colapso, a minha cabeça também ela não vem para o peito. Eu não fico com a cabeça enforcada, né? Enfiada no peito. Eu tenho que manter também a coluna vertical totalmente alongada. A cabeça ela responde ao estímulo da contração. Eu contrair, a cabeça, o foco vai acontecer além do pé, não queixo do peito, além do pé eu tenho esse espaço aqui ainda, tá? A gente vai fazer agora contractions in 2 counts. Contraio e solto o ar e release em 2. Solto o ar e contraio, release em 2. Tá? 4 vezes contrações em 2 tempos. Cresce o corpo. 5, inspiro. 6, 7, 8. Contraio, pelvis e 2. E release em 2. Contraio, 2. Release em 2. Contraio, 2. Release em 2. Contraio, 2. Release em 2. Tá? Muito bem. Então, assim, também tem um outro nome para isso. Quando a gente faz só contractions e releases, existe um nome que se chama breathings. E isso quer dizer respiração, porque é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está soltando ar e a gente está inspirando e soltando ar pela pelvis, inspirando. Então isso tem o nome de respirações e elas são codificadas em respirações em 2 counts, que quando a gente faz só breathings on 2 counts será contraction e release, e aí isso ficou codificado como breathings in 2 counts. E a gente tem uma outra codificação chamada breathings in 4 counts, que é quando a gente introduz o high lift
of the Spine. O que é o High Lift of the Spine? High Lift of the Spine é um prolongamento, tá, do peito até a boca vir para o teto. De novo, eu não tenho cabeça morta me enforcando. Eu preciso manter a linha da cervical e é super importante que eu não saia da minha base. Então não é um cambrê. Eu não mexo essa base. Eu mantenho o ombro em cima do quadril. Na verdade, o que vai para trás é da escápula para cima. Eu vou projetar o externo para o teto e a boca para o teto, sem quebrar a cervical. Então, o máximo que eu posso expandir e vir para trás e trazer o peito, quer dizer, não só é o externo, esse ossinho aqui, o externo lá para o teto e a boca para o teto, sem quebrar o pescoço, sem sair desta base. Então, assim, é muito importante que no início da técnica a gente trabalhe muito essas posturas, porque são posturas que a gente não conhece, são posturas que não são comuns, então a gente tem mais dificuldade. Mas na medida que você vai treinando e aprimorando, essas posturas vão ficando mais orgânicas também e vocês vão conseguindo lapidar, né, essas posições. Então, como é o Breathing Zone 4, que é o que tem o High Lift of the Spine? Geralmente eu vou começar em contração. Posso usar o bracinho aqui para me ajudar, ó, sempre do lado dos isquios, ele pode me ajudar aqui, e eu contraio 1 e 2, apertando o pé com o pé. E eu vou fazer release. Em 1, inspiro. 2, High Lift of the Spine. 3, peito e boca para o teto. 4, volto crescendo mais. 5, até a cabeça vir perpendicular ao solo. 6, recontraio. 7 e 8, releasinho. E 2, High Lift. 3, peito e boca para o teto. 4, volto crescendo mais. 5 e 6, quadril, cintura, ombrinho, cabeça. E 1 e 2, High Lift. 3, 4, volto. 6, quadril, cintura, ombrinho, cabeça. Última vez. E 2, High Lift of the Spine. E volto crescendo. Mais quadril, cintura, ombro e cabeça. Tá? Então toma cuidado para você não, que é comum, né? Você contrair vindo para trás, fazer o release, fazer high lift, voltar e contrair. Quer dizer, você não tem essa ondulação, essa oscilação. Você está fazendo isso tudo em cima do eixo perpendicular, tá? Você vai fazer a sua contração no eixo perpendicular, você vai fazer um release no eixo perpendicular, você vai expandir, projetar o externo, boca para o teto, vai voltar alongando mais e você vai contrair, e tudo isso vai acontecer no eixo perpendicular, correto? Então isso assim é super importante quando a gente começa a técnica, né? Se isso não estiver claro, as coisas começam a ficar bastante difíceis aí pra frente, porque aí isso só vai incrementando, as coisas vão se desenvolvendo, então é muito importante a gente estar com clareza para esses conceitos iniciais, né? De Breathing Zone 2, que é Contraction and Release, Breathing Zone 4, quando eu incorporo o High Lift of the Spine, volto e recontraio. Isso vai entrar em várias outras sequências, tá? E agora eu queria falar de uma coisa muito importante, que é Shift of Weight. O que é Shift of Weight? Shift of Weight é transferência de peso.
Então a gente está lá, quando a gente está no nosso eixo perpendicular, a gente não transfere o peso. Agora a gente vai começar a falar de transferência de peso, tá? Eu gosto de fazer um educativo muito interessante que é o diagonal, 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 vertical. Ele é fácil, é só para você realmente ter a consciência da postura. Então você vai colocar o pezinho junto, eu vou fazer bem de perfil, tá? Você pode colocar a mãozinha aqui para te ajudar, essa mãozinha ela ajuda muito no início, você colocar bem do lado dos isquios, os pés juntinhos pressionando, e a gente vai fazer diagonal, diagonal, sem tirar o isquio do chão, diagonal, e volto pelo quadril, quadril, cintura, ombro e cabeça vertical. Diagonal, 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 vertical. Diagonal, 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 vertical. Se colocar o bracinho aqui, nunca façam curva na coluna. Não deixem o quadrado lombar curvar. Ele tem que subir e projetar. Então eu alongo e subo, diagonal, 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 volto pelo quadril, vertical e não pela cabeça. Diagonal, 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 vertical, diagonal, 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 vertical, diagonal, 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 vertical. Isso pode ser feito com pernas juntas, pés juntos, né? Pés juntos e com as pernas afastadas. E quando a gente afasta as pernas no floor work, a gente não está falando ainda de flexibilidade, né? Você pode ser super flexível, a questão não é ser super flexível. A questão aqui é você conseguir colocar as pernas afastadas com o eixo perpendicular. Ou seja, quanto mais eu abrir, vai ficar difícil para colocar o ombro em cima do quadril e virar paralelo, porque não é andeor, é paralelo. Então, às vezes é melhor você fechar um pouquinho, tá vendo que o meu eixo está aqui e a perninha está aqui esticada. É como se eu fosse uma quina, um vértice, tá? Isso é bem importante, porque é outro conceito, a gente tem outros objetivos aqui para atingir, ok? Então a gente vai fazer o mesmo exercício, eu vou fazer em diagonal para vocês. Coloca a mãozinha aqui do lado dos isquios, não é atrás, é do lado, alongo a coluna e vou esticados os pés e as pernas, alongando diagonal, diagonal, até onde eu posso ir sem curvar e volto em um tempo pelo quadril. E diagonal, 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 vertical. Diagonal, 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 vertical. Diagonal, 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 vertical. Diagonal, 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 vertical. Tá? E aí, quando você treinar bastante isso, você vai acrescentar o high lift. Volta com os pés juntos e você vai fazer diagonal, 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 vertical e high lift. E diagonal, 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 high lift. Diagonal, 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 high lift. Diagonal, 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 high lift. Então é importante que o high lift, né, primeiro, que ele não venha pela cabeça, não, ele virá pela pelvis e depois o externo e a boca para o teto. Não passo da linha perpendicular, tá? Então, tem que ter bastante atenção
nos alinhamentos, tá? Não adianta passar, não adianta vir pela cabeça, aproveita para trabalhar esses fundamentos devagar, com atenção, passando pelos pontos para você aprimorar a sua técnica, tá? Mesma coisa a gente vai fazer com as pernas afastadas, não precisa ser muito. Pensa aqui nos isquios, você pode tentar tirar o quadril do chão para saber se você está bem colocada, bota só os dedinhos, cresce, diagonal, 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 agora volta pelo quadril e high lift, diagonal, 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 high lift, diagonal, 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 volto e diagonal, 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 volto e high lift. Ok? Se alonga, puxa o L, vai lá na frente e se alonga. Um pouquinho. Vamos agora falar sobre, acho que um outro fundamento importantíssimo, né, que é espiral, né, spirals, e como que a gente começa com esse trabalho de spirals no floor work, tá? Como é que eu começo isso, né? Geralmente eu faço um educativo em que eu peço para as pessoas fazerem esse L, né, o eixo perpendicular, e eu peço para elas caminharem para o chão, arrastarem o quadril como se fosse andar sem tirar. Eu não estou tirando, tá, o isquio do chão. É bem difícil. Você vai arrastar o isquio para trás, alonga e arrasta, alonga e arrasta, alonga e arrasta, sempre mantendo a oposição da coluna, puxando a coluna, esticando os pés e as pernas e só arrastando a perna. Aí você pode fazer um pouco esfregando um pouco para trás, um pouco para frente. Na verdade, você tem que ter esse sentido como se você estivesse num prato giratório, tá? Você pode começar assim, você vai sentir bem os isquios e depois a gente vai fazer isso com os pés juntos, tá? Você pode começar só aqui, ó, inspirá-la, volta para o centro, expirá-la, volta para o centro, expirá-la, esfrega, volta para o centro, expirá-la, ou seja, quando você traz o quadril para cá, para trás, esse é o seu quadril direito, tá? Se ele vai para trás, ele criou um ponto em perspectiva, certo? Então você está numa diagonal, você já não é diagonal, você já está numa espiral. Ah, eu quero voltar para o centro. Você vai trazer o seu quadril esquerdo até o centro. Ah, eu quero fazer uma espiral para a esquerda. Perdão, aqui é a direita de vocês, para a direita. Então você começa com o quadril oposto, que será o seu quadril esquerdo. O esquerdo virá para trás, esfregando no chão e alongando a coluna, e eu estarei numa espiral do lado direito. Para voltar, eu venho para frente? Não, não funciona assim. Eu tenho sempre que trazer para trás o quadril, que vai trazendo a cintura, que vai trazendo o ombro e que vai trazendo a cabeça, tá? Geralmente a gente inclui uma contração aí nessa história. Na verdade, não só a contração, a gente vai usar 3 fundamentos. A gente vai usar o spiral, a gente vai usar contraction e a gente vai usar release. Só que a gente já aprendeu que contraction mais release é o quê? Breathings, né? Respirações. Então, o nome desse exercício mais adiante, ele será Spiral Breathings, porque eu faço a espiral com as respirações, ok? Então, a gente vai fazer um educativo só para Spiral Breathings. Eu não vou fazer com o pé cruzado ainda, eu farei
só o quadril que vai trabalhar. Ele vai ser o direito para trás e 1, esquerdo 2, direito 3, esquerdo 4, direito 5, esquerdo 6. Tudo bem até aí? Agora eu vou fazer spiral na contração, release 2, a cabeça vai seguir lá para a diagonal, que é aquela espiral que foi criada, 3, volta o quadril, cintura, ombro e cabeça, 4, centro, 5, recontrai o 6, e vou fazer 6, outro quadril, é o esquerdo, e 1, direito, 2, só esfrega no chão, não tira o isquio, 4 e 5 e 6, spiral, inspiro, release na diagonal 2, e 3 e volto para o centro, e 5, solto o ar e contrário, você repete, e 1, e 2, direito 3, esquerdo 4, direito 5, esquerdo 6, spiral, release para a diagonal esquerda, 3, volto 4, centro 5, contrário 6, outro quadril, e 1, direito 2, esquerdo 3, 4 e 5 e 6, spiral and release, inspiro, continuo inspirando, solto o ar e contrário, tá? Você pode fazer isso algumas vezes e depois você vai fazer sem esses 6 quadris, você vai fazer direto, spiral, release, chego 3, volto pela pelve, centralizo e contraio, spiral and release, inspiro, puxando aqui esse quadril na espiral, volto 4, centro 5, quadril, cintura, ombro e cabeça, não esquece disso, quadril, cintura, ombro e cabeça, 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 tá? Então você vai repetir isso algumas vezes, né? Depois a gente vai pelo L, alongo, vou lá na frente, solto, volto devagar e respiro, tá? E aí a gente vai voltar de novo para o eixo perpendicular, tudo bem? Então assim, nesse momento, o mais importante, né, que foi o que nós falamos. O que a gente falou? A gente falou de eixo perpendicular, que tem que estar muito bem estruturado, né? A gente deu uma alongada, uma mobilizada na pelvis e entendeu o sequenciamento do movimento. Qual é a sequência do movimento na Graham? Quadril, cintura, ombro, cabeça. Quadril, cintura, ombro e cabeça. Isso tem que estar muito batido, isso tem que estar absorvido, tá? Outra coisa que a gente começou a aprender foi contractions e releases. O que é contraction? É aquela sucção do quadrado lombar sem afundar, sem deixar vir essa cabeça, né? Pensar realmente no quadrado lombar que traz um pouco o ombro, mas não afunda e não cria uma cifose, tá? Então comecem a trabalhar realmente essa sucção, soltando o ar, e release pela pelvis, inspiro, ainda no eixo perpendicular. Então a gente fez vertical contraction e vertical release, ou seja, contração vertical, release vertical, correto? E aí a gente entendeu que isso era breathings, ou seja, respirações em 2, que é quando eu contraio 1 e 2 e eu faço o release 1, 2, e temos a respiração em 4 tempos, que é quando eu acrescento o high lift of the spine, né? E a gente viu que o high lift of the spine é um prolongamento da
boca para o teto, volto alongando ainda a cabeça antes de contrair. E agora é que eu contraio, tá? E aí você tem que fixar bem contractions, release, high lift of the spine. Começamos a falar sobre shift of weight, que é você fazer diagonal, 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 vertical, diagonal, 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 sem dobrar a coluna. Ela tem que subir e deslocar e voltar, tá? Então trabalha com essas forças de oposição. A gente, depois que fica fácil, diagonal, 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 vertical, a gente vai fazer diagonal, 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 volto e high lift. Não volta pela cabeça, volto pela pelvis e high lift, tá? Diagonal, 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 high lift. A gente vai fazer em pernas juntas e em pernas afastadas. Pernas afastadas, elas são andeor? Não, elas não são andeor, tá? Muitas vezes, quando eu vejo os meus alunos girando andeor, eu vejo eles rolando para trás. Eu vejo eles rolados para trás, quando na verdade ele tem que estar em cima do isquio. A perna tem que fechar e abrir paralela. Eu também gosto muito de... Vocês podem fazer uma mini brincadeirinha aqui, que é fechar a perna paralela, ombro em cima do quadril. E abrir perna e braço. Fechar a perna paralela e abrir perna e braço. Fechar a perna paralela e abrir com o ombro em cima do quadril. Não vale jogar o ombro na frente do quadril. Mantendo o eixo perpendicular, vocês podem fazer só isso. Fechar, sempre alongando. E abrir. E fechar, sem tirar os isquios do chão. E abrir. E fechar. E abrir. E fechar. E abrir. Por exemplo, tá? Isso é um ótimo treino de eixo perpendicular, ok? E por último, a gente conversou sobre spirals, tá? De pensar realmente na mobilização do quadril, esfregando os isquios no chão. Lembrar que tem release da cintura, quadril, e release cintura, ombro, cabeça. A volta é pelo quadril, que vai trazendo a cintura, o ombro e a cabeça. Quadril, cintura, ombro e cabeça. Tá bom? Então é isso. Eu acho que assim, quando a gente começa, é muita informação. Então assim, eu acho que você tem que ir absorvendo a informação aos poucos, praticando. Esse vídeo aqui tem algumas informações interessantes que você pode praticar para começar. Soltar o ar, inspirar, coordenar a contração com a soltada de ar e a inspiração com o release, tá? Entender o que é o seu eixo, procurar se alinhar, tá? Para depois a gente começar a falar de progressão. Tudo bem? Então, treinem bastante isso aí que foi falado, volta o vídeo, faz junto e a gente se vê depois na próxima aula, tá bom? Beijos e obrigada!